Olá pessoal, saudações a todos. Momento histórico, né? Estamos aqui com o professor Joel, professor historiador, né? Que ele tem esse projeto de aulas passeios e ele resolveu agora abranger, né? Esse projeto para toda a população. Professor Joel, momento histórico, né? Para nossa cidade, momento histórico aqui. Então, fale um pouco sobre esse projeto novo seu. Hoje, 25 de novembro de 2025, Caíra completando 72 anos de emancipação e 160 de fundação, eu resolvi, com a ideia da minha esposa, ideia de Jailson, muita gente pedindo, para a gente fazer uma aula passeio, uma aula de campo, abrangendo toda a população que tem interesse em participar, para a gente comentar sobre história, tradição, folclore, lendas, mitos, o nosso viver, o nosso dia a dia, geografia e meio ambiente de Caíra. Estamos começando. Então, se você não veio, é só você faltou. Que pena que você não veio, mas estamos começando. Vamos lá? Ô Joel, então, fale só um pouquinho sobre o nome do projeto, né? E se você tem essa ambição de fazer esse projeto todos os anos, que vire uma tradição, ou como é? Bom, eu estou com 50 anos, eu tenho a intenção de fazer mais uns 40 pelo menos. Até os 90 anos que dá para fazer esse projeto. Projeto Eremita Batista dos Santos, em homenagem a alguém que está vivo, alguém que é do povo, da Pedra Branca, que deu um suporte muito importante para as nossas aulas de passeio. Muito bom. Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos para a aula passeio, né? Aprender um pouco mais sobre a nossa história. Valeu! Começando, minha identificação para quem não me conhece, eu acho que todo mundo me conhece, né? Mas vamos lá. Professor João Maide de Almeida, graduado em História, especialista em Ciência das Religiões, ambos pela Universidade Federal do Sergipe, professor da Rede Pública Estadual de Ensino desde 2012. É esse o meu currículo. E quanto a esse projeto, na verdade, o protoprojeto já começa quando eu e mais outros colegas, a gente idealizou um projeto chamado Brincando com a Leitura, que no final dos anos 90, a gente fazia algumas dinâmicas com leitura com alunos da rede municipal, da rede particular, do ensino fundamental. A gente levava para a biblioteca. Fato histórico, nós tínhamos biblioteca. Primeiro fato histórico, tínhamos biblioteca. E também trazia para cá para falar um pouquinho sobre história. Mas era algo tão despretensioso que eu não sabia que depois transformaria no projeto. Depois, já no Arthur Fortes, em 2013, também de forma despretensiosa, eu não estava muito afim de aula tradicional, não. Eu olhei para a turma e disse: turma, vamos ali. Diretora, Joelma, eu vou ali com o pessoal na rua de baixo. Ela, ok. E eu vim com o pessoal. E comentamos um pouquinho. Quando eu voltei para o colégio, as outras turmas: professor, e a gente? Ah, vocês querem também, é? É. E a outra turma: e a gente? E a gente? E de 2013 até 2025, menos os anos de pandemia, esse projeto não foi executado. Mas só que nos últimos anos aconteceu o seguinte: as pessoas, que pena, João, que eu não fui seu aluno e não peguei essas aulas. Outros ex-alunos: ah, era bom, eu tinha que ser professor e a gente ia, não vamos mais. E outras pessoas também, de fora: ah, eu queria vir participar, eu também queria. A minha esposa já fala há uns 3 anos, eu digo: próximo ano, próximo ano. Jailson, do Papo Hoje, desde o ano passado: vamos, vamos. Aí eu digo: esse ano 2025 vai. Divulgamos, estamos aqui, a primeira aula de campo, aula passeio de estudos históricos, geográficos e ambientais, míticos, lendários, folclóricos, memorialistas sobre Caíra. Eu sou da área de História e Memória. Essas outras coisas aqui eu estou como aventureiro, mas o aventureiro responsável, digamos assim. E para não perder aqui o cronograma sobre as coisas que eu vou falar, agora depois eu jogo fora, para não ficar condicionado. E para que nós pudéssemos executar esse projeto, nós agradecemos aos patrocinadores Agrotrópico, Consultoria e Projetos Agropecuários, de Everton Popular Juca, Caíra Importes, de Lucas, Patrícia Costa Contabilidade, Professor Arquimedes Beca, AN Viagens e Turismo, do Povo dos Evangelinos, Agroconstrua, de Maris e Dudu, JA Comércio e Transportes, de Joyce Melo, Taberna do Carne Crua, de Elias Carne Crua, Juninho Distribuidora, de Juninho de Chico da Eletrônica, CG Tecendo Artes, de Cleide Guedes,
e quem mais, alguém que eu possa ter esquecido. Agora, aos agradecimentos pelo apoio cultural, pelo suporte. Um grande agradecimento que sem esse, boa parte da aula passeio seria prejudicada. Maurício Sebastião da Silva, Maurício, que é de dois grandes clãs de Cariri, que é do clã dos Maranhão, que é do clã dos Caboclinhos, que ele que é o proprietário da propriedade onde fica localizada a Gruta do Índio. É por permissão dele que eu sempre vou até esse local. Se ele dissesse aqui ninguém entra, ele teria direito, a propriedade é dele. Mas anualmente eu peço a ele e anualmente ele me dá a mesma resposta. João Hélio, enquanto eu for vivo, você pode entrar aqui com quem você quiser, quantas vezes quiser. Isso é o que ele sempre diz. Agradecimento também à professora Tatiane, diretora do Colégio Municipal Hilda Almeida Dutra, que daqui a pouco sim, não é tão daqui a pouco não. Depois de boa parte do trajeto, nós vamos parar lá no Colégio Hilda Dutra. Tem água lá que nós conseguimos, através desses patrocínios, água, pelo menos a gente tem aqui em média umas 50 pessoas, 3 garrafinhas para cada um, 3 garrafinhas de água mineral, está lá tudo armazenado, acondicionado. E também a primeira pausa para o descanso, quem quiser ir à toalete, alguma coisa, tem lá um espaço que nos foi cedido, por gentileza da professora Tatiane, diretora do Hilda. Também agradecimento à cobertura que está sendo feita pelo canal O Papo Hoje, de professor Jailson, e agradecimento também, e principalmente a todos vocês que estão aqui, porque sem vocês não aconteceria a aula passeio. Muito obrigado pela participação de todos. Oi, pessoal do podcast O Papo Hoje. Aqui nós estamos em um dia histórico, dia 25 de novembro de 2025. Vamos sair para fazermos um passeio histórico com o professor João Hélio, em comemoração aos 72 anos de emancipação política da nossa cidade de Cariri. E estamos aqui com a nossa amiga Joelma e nosso amigo Severino. Eles têm algo assim curioso e particular deles e de alguns outros que também não estão aqui, que vai nos contar um pouco. Quem gostaria de começar? Então, a gente já se encontrou, né? E lembramos que a gente fez parte do o projeto Brincando com a Leitura há 28 anos. Mais ou menos uns 28 anos em média. Então, e nós também nos reuníamos assim na praça, trazia os alunos, né, para aula passeio também. Então, aí a gente está aqui hoje e relembra essa época, né, que a gente faz esses passeios. Contava a história de Cariri. Então, essa era a particularidade, vocês se reuniam. Depois eu entrei no final desse projeto, mas eu já não tinha muito, já não fazia, já foi já no finalzinho, porque eu achava tão bonito e eu tinha muita vontade de entrar. Então, Joelma, fale mais um pouquinho do projeto. Aí, assim, quem contava era João Hélio, porque hoje quem vai estar relatando a maioria dos fatos, quem vai estar conduzindo é o professor João Hélio. Era ele ou vocês também se envolviam? Como era? Então, bom dia, né? Primeiro dizer que é muito importante essa aula aqui hoje, porque espero que vire uma tradição, porque, né, a gente tem que manter as nossas memórias. Então, as aulas eram contadas, né? A história era contada por João Hélio, pelo professor João Hélio. Porém, como era um projeto de leitura, a gente também contava outras histórias, fazia algumas leituras de livros, tinha peças teatrais, era um grupo maior, que não estão todos aqui hoje, infelizmente, mas era um grupo maior. E assim, esse momento aqui hoje me levou, né, para uma memória muito boa que eu tenho, que além da gente se reunir para contar a história, a gente vivenciava momentos muito, muito especiais mesmo. Então, assim, eu estou voltando para um lugar que eu sinto muita saudade. Mas aí vocês iam até onde? Eu entendo, muitas memórias afetivas vão sendo afloradas, memórias afetivas boas, né? Mas vocês só vinham até aqui? Ai, meu chapéu, deixa lá. Pegue lá, Severino, deixa lá não, pegue. Vocês iam até aonde? Assim, tipo, só até aqui a Praça de Baixo ou vocês faziam outro percurso? Não, a gente vinha para cá, a gente também ia ao açude, que daqui a pouco estaremos por lá, né?
conhecíamos outros lugares históricos da cidade também. Não era um passeio tão longo quanto hoje, porque na maioria das vezes era com crianças, né? Mas a gente fazia outras visitações, alguns órgãos públicos, nas escolas, e geralmente o passeio iniciava aqui e a partir daqui a gente ia para o açude da Tapioca. Severino, gostaria de colocar mais alguma coisa? Nós tínhamos ainda a biblioteca, né, que funcionava, e era para incentivar os alunos a irem até a biblioteca para ler pesquisas. Então era bem interessante. Tinha a parte cultural, histórica, Isso. e tinha a parte de incentivo à leitura. Isso. Então, assim, eu também estou muito feliz por estar aqui e fazer parte desse dia e também, assim, estar revivendo essas memórias de vocês. Muito legal, para vocês devem ter um significado muito grande. Vamos lá. Aspectos históricos de Carira, de sua fundação. Depois dos aspectos históricos da fundação, um ou outro detalhe para também não se estender até o ano 2025, que não há necessidade de ser tão extenso. Quem precisar de maiores informações, temos o livro Carira do professor Joel de Almeida, à venda. Então, aqui digamos que a explicação é um deguste do que está aí. Vamos lá. Ano de 1865. Primeira casa de Carira foi construída. E quem construiu essa casa talvez nem imaginasse que seria uma povoação e muito menos uma cidade. Mas o fato é que a primeira casa foi construída em 1865, ano da nossa fundação. Isso quer dizer que Carira tem 160 anos de fundação, mais de um século e meio. Pensar 1865 é saber que essa data é 23 anos antes da abolição da escravatura, é 24 anos antes da proclamação da República. Carira nem existia, essa região aqui, nos mapas, consta como Matas de Itabaiana. As Matas de Itabaiana começavam da vila de Santo Antônio de Almas de Itabaiana em direção oeste, essa geografia estou certo, né? Oeste, em direção oeste, e limitava-se com as caatingas de Jeremoabo. Onde terminavam as Matas de Itabaiana e começavam as caatingas de Jeremoabo? É mais ou menos como os mangues do litoral sergipano. Ninguém queria saber se aqueles mangues eram Aracaju e São Cristóvão. Agora querem saber sim, por causa da especulação imobiliária. E se hoje é assim, imagine há um século e meio. Mas aqui era Matas de Itabaiana. Passou um pouquinho, as caatingas de Jeremoabo. Aqui chega, no citado ano, o vaqueiro João Martins das Neves, que por muitos anos pensávamos que fosse João Martins de Souza. Afinal de contas, ele botou o sobrenome Souza nos filhos, como homenagem ao sogro dele, que era Souza. Então, ele chega aqui nesse ano. Mas vem da onde? Quem é esse cara? Quem é João Martins? Por que ele veio para cá? Ele trazia um rebanho de gado da família Dantas dos Reis, a família mais importante na política do sertão baiano, e não só importante no sertão baiano, mas da Bahia como um todo. Porque foi o pai do comendador João Dantas que aclamou Pedro I como imperador do Brasil na Bahia, enquanto a Bahia era o foco de resistência contra a independência. Vejam que essa família não era qualquer famíliazinha do Brasil, não, era uma das famílias, quiçá, mais importantes na política nacional, que eles aclamaram. É tanto que João Dantas dos Imperiais de Itapicuru, também conhecido como João Dantas dos Reis Portátil, ele criou um governo provisório na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, e esse governo provisório, ele aclamou: nós aclamamos Dom Pedro I, Vossa Majestade Imperial, enquanto defensor perpétuo imperador do Brasil. Salvador não, o fogo de resistência português não deixou. Mas, com a ajuda do comandante Cochrane, eu sempre me atrapalho para dizer esse nome, Cochrane, que foi um capitão mercenário que foi contratado pelo Império para expulsar os portugueses, junto com João Dantas, expulsam os portugueses. E foi um filho de João Dantas, que era proprietário dessas terras aqui nas caatingas de Jeremoabo e Matas de Itabaiana, que entrega esse rebanho de gado a João Martins, que acaba chegando aqui.
1865. Segundo Olímpio Rabelo, e com ele vieram os primeiros povoadores. Mas quem são esses primeiros povoadores? Através de informações genealógicas, a gente pode mapear algumas famílias. A família Souza Freire, a família Vicente, a família Vicente de Souza. Muitos acabaram chegando aqui juntamente com João Martins. Mas por que o rebanho de gado? Por que entregam a ele e depois os Dantas somem da história? Tudo começa com a imaginação. Todo processo da nossa vida, tudo primeiro a gente imagina. Muita imaginação às vezes dá certo. Durante décadas, não foram anos, que a gente imaginou que João Martins deixou muitos descendentes, mas não tínhamos prova, mas a gente imaginava isso. Décadas depois, a gente conseguiu ligar, não poucas, mas muitas e muitas famílias, hoje, com João Martins. Aqui eu posso dizer que, por baixo, 10% tem sangue do vaqueiro João Martins. Estamos aqui, muitos, mas demorou. Encontramos, da esposa de João Martins, de Maria Renovata, vários documentos que tem o nome dos pais dela, dos avós, trisavós. É tanto que a gente consegue puxar a genealogia dessa descendência até o século XVIII, 1700 e alguma coisa. E por que dele não? E sendo homem? E sendo na época do Império, onde o sexo masculino tinha proeminência, dele não aparece nada. Ele tem Martins. Os Dantas dos Reis, muitos têm Martins. Cícero Dantas Martins, barão de Jeremoabo. João Dantas Martins dos Reis. Muitos têm Martins. O vaqueiro tem Martins, mas das Neves. Teria algum parentesco? Uma interrogação do tamanho de Carira. Não sabemos. Mas temos o direito de desconfiar e imaginar. Seria João Martins das Neves, filho bastardo de João Dantas dos Reis Portátil? Pode não ser, mas pode ser também. Vejam, repito, é uma suposição, porque ele tem Martins. O ano que João Martins nasce é o ano que também nasce um dos filhos mais novos de João Dantas, o que aclamou Dom Pedro I. Outro indício, João Martins traz o rebanho de gado dessa família para cá e depois ninguém fala mais disso. Seria ele um filho bastardo que, como herança, João Dantas disse: tome esse gado, você é meu filho, mas não toque no assunto, vá-se embora, suma da minha frente, Deus lhe abençoe e fique com o seu terreno, seu gado, e não se fala mais nisso. Ele, benção, pai, tchau. É uma possibilidade, eu posso imaginar, mas não posso afirmar. Mas indícios remontam, porque geralmente os homens dessa época que tinham propriedade, nós encontramos documentos que dizem que João Martins das Neves era proprietário onde hoje é a Serra Negra, e região do Rio do Peixe, o que afirma o que Olímpio Rabelo já dizia, que nossos primeiros povoadores vieram da região do Rio do Peixe, lá na Boa Sorte, por ali, o que já nos dá um indício. Carira nasce em Sergipe, geograficamente falando, mas a nossa origem, a nossa cultura é 100% sertão baiano. Nossas raízes estão no sertão do Rio do Peixe, no sertão de Paripiranga, quando já vem os Rabelo de Moraes, os Rabelo de Andrade, que ainda hoje se localizam na região sul de Carira. Muitos dos que moram na região do Bonfim, Bezerra, Boa Sorte, tem sobrenome Andrade, o Rabelo de Andrade. Os Rabelo do Rosário, da região de Poço Verde, que estende para Adustina. Os Rabelinhos de Fátima. E os Rabelo de Moraes que chegam no Gameleiro. Alguns vêm para Carira e ficam por aqui. Nós temos esses indícios. E assim começa Carira. Certo, mas é só de um vaqueiro mesmo que vai começar. Não é só um vaqueiro. Aconteceu o seguinte, Guerra do Paraguai. Se tem guerra, vai as Forças Armadas. Mas o Império mal tinha um exército. Mal tinha um exército. Tem que ir voluntário. Certo, mas nem todo mundo queria ser voluntário. Então, entre aspas, foram os voluntários de pau e corda. Os voluntários forçados. Você vai ser voluntário sim, vamos. Os voluntários forçados. Como ninguém das imediações queria ser voluntário forçado para ir para a Guerra do Paraguai, vamos para as matas de Mãe Carira, que lá tem uns vaqueiros que estão por lá. E quem é que vai vir atrás da gente por aqui? Esse quem é que vem atrás da gente por aqui
É porque, segundo o segundo prefeito de Cariri, Antônio Conrado de Souza, em Cariri só vinha 2 tipos de gente. Quem tinha negócio para resolver ou muita coragem. Ah, eu vou dar uma passeadinha, nem no sonho. Primeiro porque esse caminho, que hoje é a BR-235, segundo o historiador José de Almeida Bispo de Itabaiana, José Almeida Bispo diz o seguinte: tem tudo para que essa BR ter sido feita em cima de onde mais ou menos foi a rota do bandeirante Fernão Carrilho, que no século XVII foi contratado pela coroa portuguesa para destruir os mocambos de Jeremoabo. Jeremoabo não na cidade, os mocambos de Jeremoabo eram aqui na Serra Negra, os mini quilombos, digamos assim. E Fernão Carrilho, enquanto bandeirante, para chegar com a expedição dele até a Serra Negra, era necessário que abrir picada na mata, abrir uma trilha. E essa trilha de Fernão Carrilho acabou sendo depois a rota, isso segundo a dissertação de mestrado do professor Antônio Lindivaldo, do Departamento de História da UFS, era a rota de bandidos que vinham do sertão de Pernambuco, de Alagoas e da Bahia, para assaltar a região agreste Sergipe. Essa rota aqui, que hoje é a BR-235, era local 100% perigoso, que depois passou a ser rota de cangaceiro, mas isso bem depois. Era um local inóspito, ninguém ia vir atrás deles aqui. Inóspito, só com vaqueiros. Como é que isso se desenvolve? Aí agora vem o desenvolvimento. Nossa primeira fonte de renda, nossa primeira economia. Primeira economia da localidade, o quê? Hoje capital do milho, mas um dia foi a capital do ouro branco, do algodão. Mas por que logo algodão? Demanda internacional por algodão, uma necessidade. Europa, Guerra Franco-Prussiana entre Alemanha e França. Atingiu a área que produzia algodão. Estados Unidos, Guerra de Secessão. Atingiu principalmente a região do Mississippi e do Missouri, que produzia algodão. Não havia tecido sintético. Ainda estava começando a segunda revolução industrial para entrar agora a era do petróleo, para os derivados, etc. Não, roupa era de fibra vegetal. Daqui que o Mississippi e que a França e a Alemanha recuperassem a produção e tivessem homens aptos a trabalhar, ia demorar. Delmiro Gouveia, da Fazenda Pedra, que hoje fica na cidade, tem o nome dele, pensou: vou produzir algodão aqui no sertão. E o pessoal do Delmiro está doido. O governo de Pernambuco, você é doido, é? Produziu e deu certo. Construiu a primeira indústria de Paulo Afonso para gerar energia para a indústria dele. E os carirenses, será que aqui dá certo? Falei da Guerra Franco-Prussiana, que atingiu França e Alemanha. Uma região que pertencia à França, chamada Alsácia, foi dominada pelos alemães. Os alemães já têm um histórico de antissemitismo. Não pensem que Hitler inventou o ódio aos judeus. Martinho Lutero, no século XVI, escreveu um livro chamado Dos Judeus e Suas Mentiras. Martinho Lutero aconselhava: queimem suas sinagogas, destruam suas plantações, expulsem eles. Eles são câncer, são eles que nos destroem, são eles que nos roubam, que nos expoliam. Judeu não merece ficar na Alemanha. Século XVI. Guerra Franco-Prussiana, século XIX. Já havia aquele sentimento de ódio contra judeus. E uma família de judeus da região da Alsácia resolve vir para o Brasil. Do Brasil chegam em Sergipe. De Sergipe eles compram um pedaço de terra que, de tanto eles desmatarem para produzir algodão, o local ficou sendo chamado de Queimadas. Fazenda Queimadas, que hoje fica entre Mucambo e Pedra Mole, onde até Robson Mota me presenteou com a foto da lápide de um judeu. Isso, Sertão de Pedra Mole, está lá. Inscrições em hebraico no túmulo, na Fazenda Queimadas, próximo à Embrapa. A família Ettinger, Gudschalks Ettinger, ou a portuguesando Godofredo Ettinger, o patriarca da família, chega nessa região, compra a terra, se estabelece em Frei Paulo. Na região próxima ao cemitério, tem ali um casario velho, que em cima tem até uma estrela de 6 pontas, que alguém pensava que era só estético, mas não.
estrela de Davi, símbolo judaico. Eles eram judeus, praticavam rituais judaicos, mas escondidos para a população não achar estranho. Não comiam carne de porco, porque carne de porco faz mal. Daí um dos de carne de porco faz mal, de judeu por aqui, que não comia, mas faz mal. Se eu estiver doente, faz mal. Se eu comer, faz mal. Então, carne de porco faz mal. Isso dá origem também a algumas de nossas lendas dos faz mal. Ok. Então, os Hettinger, que foram plantando algodão de pedra mole, mucambo, pinhão, acontece o quê? Os carirenses, com influência dos Hettinger e de Delmiro Gouveia, porque também nós tínhamos carirenses próximo a Delmiro Gouveia. Tem alguém dos coletos aqui? Cadê os coletos? Um ancestral dos coletos, chamado Pedro Félix de Souza. Pedro Félix de Souza, que tendo cometido um homicídio em Jeremoabo, e era comum alguém que cometia um homicídio, vou procurar quem? Um padrinho político. Corre para Delmiro Gouveia e acaba se tornando um dos homens de confiança do maior pioneiro do Nordeste brasileiro, Delmiro Gouveia. Sim, Pedro Félix de Souza, é ancestral dos Coleto, o pai de Ana de Coleto. Ana, esposa de Coleto, era filha de Pedro Félix de Souza. Ele foi um dos que perseguiram os assassinos de Delmiro Gouveia. Não conseguiu achar junto com os outros, mas nós tínhamos carirenses próximos a Delmiro Gouveia. Tínhamos também outros com influência dos Hettinger. E os carirenses plantam algodão. E até carirense, alguém aqui da família Hilário de Freitas, tem Marinho, que eu sei que é dos Hilário de Freitas. E dos Hilário de Freitas, um deles, chamado José Hilário, foi o pioneiro do plantio de algodão em Cipó de Leite. Aqui. Mas Cipó de Leite, Pedro Alexandre, Bahia. Cipó de Leite era uma região tão grande que abrangia Glória, Monte Alegre, Carira, Pedro Alexandre. A região do Cipó de Leite. Hoje restringe só aquele arruadozinho, mas nós temos esse histórico. E aí agora começa a circular riqueza. 4 fábricas de descaroçar algodão em 1919, aqui nessa praça. 4 fábricas. O dinheiro circulava. E agora, para manter a segurança pública, em 1912, o presidente do estado de Sergipe manda um destacamento policial, tendo como primeiro delegado Francisco Simões de Almeida, primeiro subdelegado, e a primeira subdelegacia de polícia ali, número 117. Aquela casa foi a primeira subdelegacia de polícia de Carira, tendo Francisco Simões de Almeida, que é da família Simões de Almeida, uma família muito antiga da região, foi o primeiro subdelegado. Mais um fato aqui histórico. O primeiro local de Sergipe a ser visitado pelo maior cangaceiro que o Brasil conheceu, por Virgulino Lampião, foi Carira. Essa praça foi o primeiro aglomerado urbano de Sergipe a receber Lampião. Primeiro carirense a ter contato com Lampião. João de Pequena, do povoado Pai da Branca. O pai de Gilmazinho, o pai de Juscelino, o pai de Dona Nina, pai de Leonídia, pai e avô, sempre esqueço, avô de professora Fita, o primeiro carirense a manter contato com Lampião. Lampião chega aqui, nessa casa da esquina, que era a bodega de seu Zezé Martins, neto do vaqueiro João Martins das Neves, foi o primeiro estabelecimento comercial de Sergipe a receber Lampião, onde ele fez uma farra a noite inteira com os cangaceiros. Foi aqui nesse local. E sobre a parte indígena, porque eu não falei nada, eu vou apenas falar da morte da Índia para a gente seguir adiante. A Índia Carira está sepultada aqui. Cielma e Joelma estão sentadas em cima dos restos mortais da Índia Carira. Mãe Carira está sepultada aí. Então, mas por que eu falo com tanta propriedade? Por que é que eu falo com tanta propriedade que a Índia está sepultada aí? Vamos aos indícios históricos. O vaqueiro João Martins socorre a Índia ferida por cães. Mas, João Médio, como foi essa história da Índia? Opa, a história da Índia eu conto no território indígena, aqui só a morte dela. O vaqueiro socorre a Índia
cuida dos ferimentos. Ah, porque estava ferida. Depois eu falo. Mais adiante, senão vocês não acompanham. Então, ele sepulta ela nesse local. 10 anos depois, 10 ou 5, 10 anos depois, ele constrói uma casinha de oração, tipo essas capelinhas de beira de estrada que a gente encontra por aí. Ele constrói uma casinha de oração. Se é um túmulo, tem uma cruz como identificação. É o primeiro espaço de sociabilidade de Carira. A primeira construção que não é uma casa de residência. Era uma pequena capela. Capela em cima do túmulo, tem o que dentro? Uma cruz. Por ser também o único local comunitário, o único local de devoção, as pessoas vinham até essa capelinha para rezar o rosário, cantar seus benditos, fazer suas devoções e promessas e tudo aquilo que é inerente ao catolicismo popular. Estamos falando de uma igreja católica anterior ao Concílio do Vaticano I. Uma igreja ainda mais ou menos tridentina, ainda muito ligada ao Concílio de Trento. Então, aquele catolicismo entre o popular, o promesseiro, o devocional e o oficial, era aqui o ponto. E essa cruz da Cova da Índia passou a ser, por um sentimento natural do carirense, o padroeiro do povoado. E aí onde começa a devoção a Santa Cruz. Tanto que Carira ainda hoje tem como padroeiros a Santa Cruz, por ser da Santa Cruz, por consequência depois, Sagrado Coração de Jesus. Mas a Santa Cruz representa a primeira devoção por causa da cruz da Cova da Índia. Capelinha com um cemitério ao lado, aqui um cemitério. Então, a configuração, parece meio Windows, né, a configuração. Então, o jeitão, as características urbanas de Carira, até a década de 1920, era capelinha, cemitério, subdelegacia, bodega de seu Zezé Martins, na esquina, a venda de Francisco Simões, que era o subdelegado, uma escola pública que não sabemos precisar onde era, se perdeu com o tempo, e também temos isso na história. Tem coisas que se perdem e o resgate é nunca ou é muito difícil, mas a história é imprevisível. Havia uma escola pública, uma casa adaptada para funcionar como alfabetização e primeiros cálculos. Tudo aqui nessa praça. Então, essa é a nossa fundação, essa é a nossa origem. Se eu passar disso, vai ser o livro todo. Então, agora,
açude da tapioca. A gente conhece como... Sim, o açude, o açudão, o açude de Carira, o açude da Rua de Baixo, por aí. Mas por que açude da tapioca? Vamos à nossa geografia antiga, aos nossos nomes de lugar, nomes que acabaram se perdendo com o tempo, que é um fenômeno que está acontecendo em Carira, a perda de nome de lugares. Exemplo, a gente chama Alto da Boa Vista, Massaranduba. Depois de Massaranduba, Baixa da Lama, Carreiro. E o Arari fica onde? Perguntem. Arari, tem um local que tem sim. A propriedade de Givaldo Valadares, é Fazenda Arari. Aquela região, entrando um pouquinho, quase limítrofe com essa entrada aqui que vai para o Gameleiro, era Arari. Colégio da Lagoa Verde. Lagoa Verde, não. Aquele trecho da Estrada do Bonfim até o Colégio da Lagoa Verde eram os Estevos. Aí eram os Estevos. Passou dos Estevos até o caminho do Gameleiro, a Genoveva. Tudo virou Lagoa Verde. É como aqui. Essa descida que nós passamos era chamada de Beco de Bernardino. Beco de Bernardino, que é uma homenagem a Bernardino Vicente Ferreira, o esposo de Dona Inglesa. Dona Inglesa da família dos Montes da Baixa do Gado. Uma das famílias tão antigas e tão tradicionais como a família do vaqueiro João Martins. Descendo o Beco de Bernardino, fica ainda, mas só que se não ficava, quanto ao nome, a Baixa da Tapioca. Por causa de Baixa da Tapioca, o açude é o açude da tapioca, por causa disso. Por causa do nome do antigo lugar. Perdeu-se o nome do lugar, esqueceu-se o nome do açude. É um fenômeno que hoje acontece com o saco torto. Cadê o saco tortense daqui? A gente chama de saco torto o que hoje em dia? O alto. Aquele alto, mas documentos do antigo DR, Departamento de Estradas e Rodagens, onde tem lá onde hoje é uma oficina, que tem lá uns carros velhos, ali, a escritura do DR eu cheguei a ver uma propriedade no Saco Torto, ou seja, da Baixa do Vila Nova, acima, ali era Saco Torto. Foi crescendo o Vila Nova e diminuindo o Saco Torto. Nós não temos nenhuma lei que defina limite em nome de bairros e povoados, então fica pela população. Fenômeno que está acontecendo com a Pedra Branca. Passou da rua 21 de Abril, descendo. Desceu a rua 21 de Abril em direção ao loteamento, onde hoje tem aquela creche que ficou inconclusa. Onde está aquela creche que nunca foi concluída, ali já era Pedra Branca. Chamamos de loteamento Bela Vista. E a Pedra Branca sempre mais para lá. É um fenômeno que acontece. Se fosse antes, seria Pedra Branca. Mas esse fenômeno está acontecendo. Isso aqui para comentar sobre o açude da tapioca. Outra coisa também. Não pensem que é o DENOX, o antigo Departamento Nacional de Obras Contrasecas, ia construir um açude para quê? Nada, para ser um esgotão. Não. Esse açude aqui, ele era de utilidade pública. Água potável, água para uso doméstico, água para consumo humano, feito em local apropriado, local mais baixo. Mas, mesmo com toda essa ideia positiva, e mesmo a água daqui ter sido usada para consumo humano, até onde se sabe, no máximo até a década de 1970, o tempo se encarregou de deixar essa água imprópria para consumo humano. O pai fala que quando ele morava no interior, ele vinha para cá, que é a cidade, né? Aqui tinha um rio, e aí na Baixa tinha um lugar que fazia tijolo. Sim. E o rio era salgado, salobo, né? Isso. E ainda passa pelo mesmo local. Tem até uma pontezinha na rua Frei Paulo. Nós não passamos por lá, porque senão seria extenso e acabaríamos 5 da tarde. Mas tem ainda a velha ponte, o esgoto deságua lá. Agora, a cidade foi crescendo. Construído em 1957, a administração de Olímpio Rabelo de Moraes. Vai fazer 70 anos daqui a 2 anos, o açude. Certo. Mas veja o que acontece. A cidade cresce. Quando ele foi construído, a nossa zona urbana ia só até onde hoje é a prefeitura. Só até ali.
É tanto que o Arthur Fortes, que foi construído em 57, foi construído praticamente no meio do mato. E por falar em Arthur Fortes, veja que do Arthur Fortes para cá é só descida. E hoje nós temos pavimentação a paralelepípedo e pavimentação asfáltica. Qualquer chuva, qualquer sereno, acaba chegando aqui. Água que vem de esgoto, acaba aqui. Esgoto clandestino ligando fossas ao esgoto da rua, acaba chegando aqui, do Arthur Fortes para cá, da Avenida Haroaldo Chagas para cá, pela via do cemitério, da Lagoa Verde para cá, através dessa área aqui, e também da região do hospital para lá, da rodoviária para lá, acaba chegando nesse riacho que Sileide citou, e do riacho acaba chegando aqui também. E algo que eu diria que é um dos piores problemas, o túmulo mais antigo daqui que nós encontramos, mais uma vez citando aqui a família Coleto, é do pai de Coleto, de José Francisco das Chagas, que é alguma coisa assim, eu sei que termina em Chagas. Túmulo de 1910. Então nós temos registro de sepultamento desde 1910 lá no cemitério. Lá mais alto, aqui mais baixo, a baixa do fundo do cemitério acaba chegando até aqui. Então, de 1910 para cá, são 115 anos de chuvas e trovoadas que a água acaba chegando aqui, do açude. Encontrou micro-organismos que existem em corpos humanos em decomposição, nessa água. Comprovado cientificamente. Então, o necrochorume do cemitério acaba chegando aqui também. Só por uma questão de observação, quando a gente mexe na água, a cor dessa lama ela é um tanto escura. Não era para ser assim, mas ele mexeu. São décadas de poluição, de necrochorume. E quem sabe a gente já comeu algum peixinho daqui, né? Certeza. Eu não vou dizer que os peixes daqui são ruins, porque não são, porque peixe sempre vai ser peixe. Ah, comeu, morreu, é o Lago de Springfield. Não chega a ser bem assim, mas eu diria que é um tanto perigoso. Talvez não seja um perigo para hoje e amanhã. Passei a década de 90 todo dia tomando banho no açude. Não me aconteceu nada. A rota dos carne crua era aqui. Hoje eu prefiro não me arriscar. Tem a foto aqui dele, toma banho toda quinta-feira, ele toma. Pois é. É a aula dele, passei toda quinta. Eu não aconselho tanto, mas quem quiser se arriscar, é cada um por si. Ele tem o couro duro. Bom, pessoal, aqui são nossas questões geográficas, ambientais e históricas do açude da Tapioca.
nosso primeiro intervalo para o nosso pequeno e rápido descanso. Escola Municipal Hilda Almeida Dutra. Agradecendo à diretora Catiane por nos ceder o espaço em pleno feriado para uma água mineral, ir ao toalete e descansar um pouquinho, porque a caminhada ainda é longa. Olá, pessoal. Seguimos aqui no nosso passeio histórico e cultural, Vigilante, você pegar, promovido Michele. pelo professor João Hélio, e o papo hoje está marcando presença. Vigilante, você pegar, Aqui estamos Gabriel. com o professor Edjânio. A gente teve uma parada aqui no Colégio Hilda Dutra. E, Edjânio, conta aí como está sendo essa experiência. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, ao nosso amigo e professor João Hélio de Almeida por essa iniciativa. Está sendo muito prazeroso, uma satisfação muito grande poder conhecer mais a fundo toda uma história sobre o surgimento de nossa cidade Carira e, além disso, poder compartilhar com todos os amigos que aqui se encontram. Para mim está sendo motivo de muita alegria e felicidade. Apesar das ladeiras, né, mas Edjânio tem uma boa performance física e está sendo muito legal. A gente passou por caminhos, eu já tinha ido até o açude, mas nunca tinha passado por aquele caminho. Você já tinha passado, Edjânio? Já, mas já faz muito tempo, quando eu era mais jovem. Agora, já caminhando para os 60 anos, realmente tem uma dificuldade maior. Porém, até aqui eu estou muito bem, graças a Deus. Obrigada, Edjânio. Obrigado. Como é? Um retrato para a diretora. Então, pessoal, seguimos registrando o passeio histórico. O papo hoje está aqui marcando presença no passeio histórico e cultural do professor João Hélio. E agora queremos saber dos jovens do Chiliano o que ele está achando dessa aula passeio, desse passeio cultural em comemoração aos 72 anos de emancipação política da nossa cidade. Antes de tudo, parabéns a Carira pela data da emancipação política e os outros 18, 19 municípios de Sergipe também foram emancipados pela mesma lei que emancipou a cidade de Carira, que tornou Carira cidade e todas essas cidades. E agradecer ao professor João Hélio, a esposa dela, a senhora e a iniciativa O Papo Hoje pela oportunidade, dizer que é uma coisa maravilhosa. Eu, que sou um obcecado por história, tinha esse desejo de participar dessa aula passeio, já sabia da existência das aulas passeios, só que com as turmas do professor João Hélio. Eu, quando fui aluno do Arthur Fortes até ano passado, estudava à tarde, ele não leciona à tarde, só na parte da manhã e à noite, com o reforço para quem vai fazer o Enem, um pré-cursinho, podemos dizer assim. Gostaria de participar, mas não tinha como, porque eu não era aluno dele. Fui convidado por ele, agradeço mais uma vez pelo convite, mas não tinha como participar. Esse ano, mais uma vez, fui convidado a participar junto com as alunas e os alunos dele, não consegui, e agora recebi essa nova oportunidade, todos nós, né? Quase 50, 60, 70 pessoas. Só tenho a agradecer a ele, uma coisa maravilhosa, uma caminhada magnífica, além disso, porque traz a história da nossa cidade, da onde começou até o momento, até a atualidade. E mais uma vez, obrigado pelo espaço. Prazer estar aqui e obrigado a quem organizou isso tudo, que organiza isso tudo. Obrigado. Obrigada a você também, Justiliano, por estar junto conosco e por nos ceder essa fala. Obrigada. Seguimos aqui, galera do Papo Hoje, fazendo a cobertura do passeio cultural e histórico em comemoração aos 72 anos do nosso município. E agora vamos ouvir o professor Marinho, o que ele está achando, ele que também é historiador e que também vai agregar e acrescentar algo sobre o passeio. É um resgate histórico importante nesses 72 anos de emancipação do nosso município. É muito bom você saber e entender que nossa cidade tem uma história fundamentada, tem uma história vivenciada por essas gerações agora que estão observando as explicações do professor João Hélio, estão fascinadas pela nossa história. Então nós temos identidade cultural.
e que as próximas gerações também tenham essa iniciativa de valorizar a nossa cultura, a cultura local. Isso é muito importante. Também parabenizar o professor João Hélio, que é o guardião da nossa história, que mantém de forma tão digna, né, e com muita vontade a nossa cultura. Muito bom, e parabéns para vocês do podcast O Papo Hoje, mais uma vez. Obrigada, Marinho. E a gente vê muita gente jovem acompanhando a gente. Vou pegar, pessoal, então, depois dessa parada aqui, nós seguimos. O roteiro agora eu acho que é Pedra Branca e Saco Torto. E não poderíamos deixar de ficar sem agradecer a diretora do Colégio Hilda Dutra. Então, com a palavra, a diretora do Colégio Hilda Dutra. É uma satisfação imensa, né, em recebê-los aqui. Quando o Jailson deu a ideia, eu abracei de coração, porque a escola está sempre aberta para a comunidade, sempre aberta para aquilo que é bom. E como vocês são ótimos, a gente está aqui sempre de portas abertas para vocês. Obrigada. E assim, colaborando para a cultura e a história da nossa cidade. Muito obrigada.